Um dado recente saiu no final de setembro, o valor recebido de Bolsa Família, 14 bilhões, 3 destinados para jogos, né, jogos online. Hoje eu estou no aplicativo que tem o dinheiro, que tem o jogo. Fora a imagem, aí que entra um pouco do meu passado, né, de comunicação. É totalmente desenhado para te cativar. E no dia a dia, o fator finança comportamental, economia comportamental é primordial. Porque muitas vezes nós tomamos decisões por conta do que está sendo falado, do que um amigo falou, do que eu li no jornal. Tem casos aí de casamentos sendo findados, né? As pessoas se separando, famílias com problemas financeiros mesmo, de pagar contas básicas. Pessoas que não saem, né? Ela tá no trabalho e ela tá ali jogando. Então, quer dizer, tá atrapalhando no desempenho profissional dela, que automaticamente vai levar, de repente, a uma demissão. E aí o problema só piora, né? Flávia, gosta de jogar joguinho no celular? Vou te falar que acho que eu sou um pouquinho compulsiva no celular. Eu fico bastante tempo, mas em relação a jogos, não. Ainda bem, porque assim, tem tido problemas enormes com jogos online. Em aposta, né? E muitas pessoas estão entrando nesse ciclo vicioso que tem sido um problema eu acho que uma epidemia, realmente. Uma epidemia. Mas antes de nós falarmos sobre isso, Flávia, a gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores, o Espaço Saúde. Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Um espaço incrível com clínicas maravilhosas que você precisa conhecer. E além também da Clínica Etos. Da Clínica Etos, uma clínica de bem-estar e saúde mental. É incrível, você precisa conhecer. Só clicar aí no link que você está vendo na tela. Mas hoje nós temos então esse assunto especial que não poderia ser com uma convidada muito especial, a Tati, né, Tati? Obrigada, gente. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade para a gente falar de um assunto que realmente é importante aí na vida de todos, né? Eu acho que é um momento que é legal a gente colocar, fazer esse bate-papo, fazer essa conversa. Vamos apresentar a Tatiana Cobra? Tati, de onde vens? De onde surgistes? O que comes? O que navegas por esse mundo? Fale um pouco sobre você, por favor. Eu trabalho no mercado financeiro. Sim. Diferente aí da maioria dos assessores e consultores financeiros, né? São formados em economia. A minha formação é em comunicação social. E aí, por isso também, esse tema é muito, muito bom, assim, me deixa muito satisfeita estar aqui, porque eu gosto muito, até pela minha formação base, que é comunicação social, planejamento, comportamento humano, e poder contribuir com as pessoas para que elas consigam conquistar os seus projetos. Sim. E aí, por conta dessa minha característica, eu tive um professor que falou, olha, você tem que ir para o mercado financeiro e não para marketing. Então, eu atuo há 25 anos no mercado financeiro. Tenho já os meus clientes que estão comigo todo esse tempo e eu cuido tanto da pessoa física, da pessoa jurídica, faço, né, quando me perguntam, quando me acionam, participo de planejamento e dando orientações com relação a finanças. E no dia a dia, o fator finança comportamental, economia comportamental é primordial. Porque muitas vezes nós tomamos decisões por conta do que está sendo falado, do que um amigo falou, do que eu li no jornal. E é por isso dessa sua formação muito relacionado ao comportamental que surgiu o interesse agora em falar sobre vícios, né, nas apostas. O que tem te chamado a atenção que você gostaria de estar trazendo aqui para a gente? Então, no meu dia a dia, eu até não tenho... a gente tem lido bastante, a gente está vendo, né, as informações. Eu não tenho casos que chegaram a mim especificamente, mas não de clientes, não de pessoas que eu trabalho no dia a dia. Mas a gente tem dado a informação porque a questão das apostas, né, ela causa um problema sério. É um problema que, na minha opinião, eu sou leiga e vai ficar para vocês essa missão.
né? Porque aí não é a minha área, mas essa parte do comportamento, porque ele é de fato compulsivo, ele é estimulante, ele gera aquela vontade de que a próxima eu vou ganhar. E aí, quando as pessoas não fazem o planejamento financeiro, elas vão colocando tudo que tem. Vão fazendo aportes e vão apostando e achando que na próxima ela vai levar. E isso a gente tem visto, né? Que tem casos aí de casamentos sendo né, findados, né? As pessoas se separando, famílias com problemas financeiros mesmo, de pagar contas básicas, pessoas que não saem, né? Ela está no trabalho e ela está ali jogando. Então, quer dizer, está atrapalhando no desempenho profissional dela, que automaticamente vai levar, de repente, a uma demissão. E aí o problema só piora, né? Então, é um assunto que a gente vê, saiu bastante, até dados do Banco Central. Um dado recente saiu no final de setembro, de o valor recebido de Bolsa Família, 14 bilhões, 3 destinados para jogos, né? Jogos online. Aí é claro que tem aí as controvérsias, tem grupos que dizem que não é tudo isso, enfim. Mas, independente disso, quando a gente pega as classes que estão jogando, né, ela afeta a classe C, D e E em maior proporção, né, em maior proporção. Aí, claro, todo mundo pode tá jogando, né? E eu falo muito, porque a gente está falando bastante, e nas minhas conversas, nas pessoas que chegam até mim e eu procuro orientar, porque a gente fala dos jogos online, dos jogos das apostas. Mas tem um outro fator, que são as crianças, que não jogam apostando, mas elas têm aqueles joguinhos que tem que comprar a ferramenta, a arma. Eu não domino esse assunto. Sim. Então, também é um gasto. Que já estão estimulando, está sendo um estímulo já para a mente dessa estímulo, só criança. que a criança tem 10 anos. Que elas têm que comprar para ter determinado level. Ela tem que comprar, e aí eles ficam pedindo e assim, é muito engraçado, porque eu tenho um filho de 12, outro de 10 anos, tudo é gift card. Que presente você quer? Gift card. Dinheiro para comprar gift card. Exato. Então, assim, eu acho que a conversa que nós, como sociedade, e talvez a missão de vocês, porque eu imagino que já tem coisa batendo na porta, mas no estágio avançado. Porque a gente, na questão financeira, a gente tem estágios, né? Então, a gente tem o estágio que a pessoa faz o que o outro está fazendo. Sim. Aí, depois, a gente tem o estágio que ele se enrola, porque ele tá ouvindo que os outros estão se dando bem e por que eu não. Lembrando que o ser humano não tem o hábito de falar que ele está se dando mal, né? Então, todo mundo que você for perguntar... Está se dando bem? Ele está se dando bem. As redes sociais às vezes ele não tá, mas está te contando que tá. E aí você vai escalando. Até que chegue numa situação que você não tem mais controle, você pega empréstimo, né? E aí a gente tem casos, como falando, tá começando muito cedo. E é interessante porque, assim, né? Uma coisa que foi muito discutido, foi muito falado, até porque o engajamento dos próprios influencers em cima de fazer as propagandas desses jogos. Foi feito várias, né, investigações, enfim, que mostravam que era dado para os influencers tipo uma plataforma, né, extra, assim, onde eles conseguiam mostrar um certo ganho, mostrava para as pessoas, aí as pessoas vinham, nossa, ele está conseguindo ganhar. Aí eu fico imaginando na questão emocional, né, psicológica. Às vezes a pessoa está lá devendo, ela está precisando de um dinheiro, está precisando aí vê uma solução mágica que vai trazer um dinheiro, né? Então, parece que o buraco é mais fundo, né, do que a gente imagina. Esse Tem problema. aparecido pacientes no consultório. Sim. E assim, a semana passada eu estava num evento com outros colegas psiquiatras e eles falaram também de vários casos que eles tiveram e da gravidade de que chegam tudo isso. Tanto da classe mais baixa quanto da classe também de pessoas que têm muito, muito dinheiro e de perder mesmo apartamento, de perder casa. Cada um estava falando, perder casa, perder carro. Tem uma colega que acabou internando uma paciente porque assim não tinha como controlar ela já tinha acabado todo o que ela tinha, ainda ela estava começando a dever para a agiota, então assim
é um vício tão forte e incontrolável, tão grave quanto qualquer outro vício também de cocaína, de crack, está chegando num ponto que o desequilíbrio das pessoas chegam a tal ponto de perder tudo que elas têm, inclusive relacionamentos. Né? Não sei, Flávia, você acha que tem alguma ligação, por exemplo, dopaminérgica, de uma ação né, da questão do vício? Então, na verdade, é um vício. Aí, assim, se a gente for fazer a correlação entre o vício de uma substância e o vício dos jogos, o que seria o vício? São três pontos importantes do vício. O primeiro ponto é uma questão de prazer. Normalmente, você vai ficar viciado em alguma coisa que te dá muita motivação, muito prazer, muito estímulo. Então, assim, primeiro é essa sensação. E os jogos dão muito, porque, assim, eles são já produzidos para que a pessoa comece a ganhar um dinheiro no começo. Já é programado. Uhum. No final, não. Você vai perder, né? Não vai ganhar. Mas, naquele começo, você ganhar um dinheiro, uma boladinha, né? Uma boladona... Eu tenho uma paciente que falou que ganhou R$26 mil num dia. E ela ganha R$2 mil por mês. Né? Então, assim, você imagina o tanto de dopamina que não libera no cérebro dessa pessoa. Um segundo ponto é a função inibitória. A pessoa vai perdendo o autocontrole. Aquele bem-estar dela é tão grande que a gente fala que é como se hackeasse o cérebro da pessoa, o vício. É como se a substância ou esse comportamento entrasse no cérebro da pessoa e modificasse o funcionamento e ela começasse a achar que aquela substância ou aquele comportamento é positivo, não é negativo. Então, só dela pensar nesse comportamento nos jogos, a dopamina ela já é estimulada e ela se energiza para procurar de novo. E um terceiro ponto é que quando a pessoa está sem aquele estímulo de dopamina, sem aquela droga, né, aquela substância, ou sem estar jogando, apostando, ela começa a ter irritabilidade, mal-estar, ansiedade. Então, ela começa a ter um mal-estar sem a substância. Uma dependência física. Uma dependência física. E aí começa a questão de se criar um hábito. Depois a pessoa, o cérebro dela começa a entender que quanto mais ela fizer aquilo, vai ser melhor, ela vai se sentir melhor. Sim. Até que ela não consegue parar de fazer aquilo, né, de uma maneira incontrolável. Porque o centro do controle inibitório dela também está descompensado. A gente estava conversando ali, né, Tati? Não é comparando os vícios, nem nada, né? Mas quando a gente fala de um vício, de uma dependência química, primeiro que nós estamos assim mais adaptados a buscar tratamentos, né, clínicas, mas parece que o vício dos jogos, parece que as pessoas estão tendo mais dificuldade e a Tati, ali a gente estava conversando e você trouxe um ponto muito interessante, né, sobre essa questão da facilidade, né? É porque, na verdade, é assim, né, que tem a ver com essa questão que está generalizada por conta da digitalização que a gente teve, já estava vindo um processo de evolução expressiva. Com a pandemia, a gente teve um boom, né? Então, todo mundo, até criança que não tinha celular ou tablet, por conta de aula online, o pai abriu uma exceção, né? E aí, aberta a exceção, para voltar, né? Então, a gente tem esse fator da facilidade. Todo mundo. Muita facilidade. Fácil. E a gente tem uma outra questão, porque, assim, nós, seres humanos... e aí, de novo, né, que eu gosto de estudar comportamento e é atrelado principalmente a finanças, né? A gente tem essa questão da vergonha. A gente tem a questão da preocupação com o que vão pensar. Então, você ir num bar, e a gente sabe que os alcoólatras não conseguem se conter. Eles vão até um bar, mesmo sabendo que se ele beber, ele vai cair. Todo mundo vai ver, vai passar vergonha. No outro dia, ele vai ter vergonha. Ele vai ter não só aquela ressaca física, mas uma ressaca moral, porque ele cedeu novamente. É visível, né? É visível. A gente tem o caso de outras drogas, né, que ele tem que sair para comprar. Ele não pode, por mais que a gente veja hoje com mais facilidade, mas não usa na rua, não é em qualquer lugar, né?
O celular não, ele está na sua mão. Ele está na sua mão. E o drible é muito mais fácil também, porque um exemplo, você usou uma bebida ou você usou uma droga, não tem como você dizer que não usou. Então, se você estiver num tratamento, aquela pessoa que está te ajudando em casa, ela vai falar, você usou? Não tem como você dizer que não usou. No caso do celular, como a pessoa vive, ela trabalha, ela precisa continuar vivendo, então ela está com o celular na mão, ela fala para você que está trabalhando. Aí, ou que está mandando uma mensagem. E aí gera um outro fator, porque são pessoas adultas, de modo geral, independentes, né? Algumas, a maioria delas, tem o seu recurso. E aquela pessoa que está ajudando fica até constrangida em falar, não, deixa eu ver mesmo. Se é isso que você está fazendo. Então, a facilidade... Invadir você com o seu celular, né? Invadir. E aí, a facilidade. E um outro fator que também é muito fácil e tem a ver com a tecnologia... e que assim, a tecnologia é muito boa, mas aí também, antes, por exemplo, quem joga na loteria, ou uma pessoa que jogasse pôquer, ou fosse num cassino, ou fosse no jogo do bicho, né? Porque tinha o pessoal que ia na banca, né? Sim. Aí fingia que ia comprar revista. Eu sou antiga, gente. E ia jogar, né? Mas a pessoa tinha que tirar dinheiro. Então, assim, tinha todo um movimento para fazer. Exato. Hoje não. Hoje eu tô no aplicativo que tem o dinheiro, que tem o jogo. Fora a imagem, aí que entra um pouco do meu passado, né, de comunicação. É totalmente desenhado para te cativar. Sim. Né? Aí eu até brinco, eu tenho um amigo que eu brinco quando eu falo para ele, cara, os jogos viraram Las Vegas na mão, né? Porque todo mundo brinca que em Las Vegas, quando você entra, né, nos cassinos, aquelas luzes, tem o cheiro, tem a posição das máquinas e tal. E tem as mulheres já oferecendo bebida lá para você, mas, de graça. E drinks lindos. Então aí ninguém sai mais, né? Jogaste, aí, então, Flávia? ou seja... Oi? Jogastes em Las Vegas quando fostes agora? Nem imagina eu jogar em dólar. Mas entrastes lá nos Não, mas aí... Andei, passei, mas assim... Bebestes? Eu fiquei preocupada de me Bebestes empolgar. as bebidas que as mulheres deram? De ficar preocupada, assim, de experimentar e gostar, porque eu acho que ninguém sabe quem é a pessoa que tá... Ninguém sabe se a gente tá imune a isso. Acho que tudo que leva o vício, assim, a gente tem que ver assim, não... Porque, gente, se vicia é porque é bom. Isso, sim. O começo de qualquer vício é bom. E eu assistindo tudo isso que eu estou assistindo assim no consultório, é porque ele está falando isso porque eu fui para Las Vegas agora em julho com as crianças, minhas crianças. Crianças. Enormes, né? Mas assim, aí eu não, porque eu fiquei com medo de dar um start lá, uma vontade de gostar, e de repente uma primeira tacada eu ganhar e aí resolver, né? A gente vê essa história, a gente não sabe se a gente é ou não ganha e fica com raiva e fala, agora eu vou ganhar. Aí fica... E também por uma questão de... Aí uma amiga falou assim, joga $200 só para brincar. Eu falei, mas $200 é R$1.200. É isso. Não dá para brincar com isso, né? Então, mas o Las Vegas, né, que eu tô citando, é isso. Você tudo. tem... Porque a luz, a música... o ambiente, o cheiro. E próprio nos aplicativos, as né? bebidas. Então, mas você tem isso na mão, porque as imagens, a forma... Você fica horas. Pega a gente. Dependendo do aplicativo também. Sabe que tristeza que eu fiquei na hora que eu estava voltando? No aeroporto, tem um monte de máquinas também no aeroporto, desde que você chega, desde que você sai. E eu vi um senhor lá, até o final, lá jogando. Aí eu olhei para aquele senhor e falei assim, nossa, esse cara deve estar desesperado para recuperar tudo que ele veio aqui e perdeu. Verdade. Nossa, faz sentido. E estava lá no aeroporto, sabe? Sim. Então, assim... Porque aí entra a outra parte dos sentimentos, Sim. que é a vergonha, a sensação de fracasso. Perdi. Porque muitas vezes, no meu pouco conhecimento, mas que eu leio, muitas vezes é isso. Até mesmo colocando, não na questão do vício de jogos ou qualquer outra coisa, mas, por exemplo, em negócios. A pessoa ela investiu num negócio, não deu certo. Não é que é para desistir. Mas aí ela pega e vai, toma um crédito sem nenhum planejamento, e aumenta a aposta naquele mesmo negócio. Por quê? Porque ela não quer admitir que ela errou ali. Ou aquele negócio foi montado sem um planejamento prévio, e por isso não está dando certo, ou não é para ser aquele.
Mas ela continua aumentando a aposta. Sim. E aí entra a mesma coisa. Vende imóvel, vende apartamento, acaba relacionamentos. E a vergonha de saber que foi enganado. Porque, assim, nos jogos... como que eu falo? Não é feito para ninguém ganhar, porque é um lugar onde as empresas ganham, Sim. não a pessoa que aposta. Exato. Então, no fundo, é assim, você está se enganando quando você acha que você que vai sair por cima daquilo. Então, acho que dá uma certa vergonha, mas também tem a questão da superstição. Eu acho que as pessoas têm umas superstições... De sorte, né? De sorte. Sim, de agora, que, agora ou que a mentalidade, a minha força de pensamento vai fazer e vai virar. Ou Deus vai estar olhando e ele vai fazer com que eu ganhe. E acho que Hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Sim. E assim, admitir que na verdade, Que vacilou. E aí, mas aí tem um outro fator que eu sempre falo, né? Porque assim, pelo menos no que eu tenho lido, é um assunto que eu leio bastante, tá? Sobre os jogos. E ultimamente, né, nos últimos 2 meses, até por conta dessa questão da regulação, né, foi muito falado até pelo próprio Ministério da Fazenda, então eu acabei lendo um pouco mais. É que assim, tem as empresas que tem sim um algoritmo, e esse algoritmo, ele estou falando o que eu li, não é minha especialidade, mas ele é intocável. E ele é um jogo da sorte mesmo. Então é aleatório. Tem gente que vai ganhar, até você deu exemplo, né, da sua paciente ganhou um bom mas valor. hoje ela veio porque ela está com dívida enorme no banco. Então, mas aí foi um dia de sorte. Mas aí é o outro fator. E aí tem a parte que vai perder. Que é maior, né? Então, aí tem essa parte. Agora, aí entra a parte que você comentou da questão de influencers e tal. Eu li também que tem, do mesmo jeito, como é um programa, sim, né? Do mesmo jeito que tem pessoas que falsificam o Word, o pacote Office. Sim. Tem gente falsificando os jogos. Então, tem pessoas que estão baixando nos seus celulares jogos falsificados. E esses jogos falsificados não é para ganhar mesmo. Ele vai perder tudo. Só que ele tem um time que é assim, se você... Isso, coisas que eu li. Você jogou R$10, o cara não quer pegar R$10. Ele te dá o ganho, você vai ganhar. Aí você ganhou, você fala, putz, ganhei 200. Vou jogar 200. E ele vai fazer você ganhar, porque ele também não quer 200. Você vai ganhar. Aí você vai ganhar... Aí você ganha até, sei lá, 5 mil. Você fala, pô, ganhei 5 mil, concorda que eu não me esforcei? Sim. A sorte virou pra mim. Claro. Eu sou uma pessoa com muito Eu não sortuda. jogo 5 que eu ganhei. Hoje é meu dia. Eu jogo 20. E aí vai. E aí mas aí entra o mecanismo do vício, né? Então, mas você entendeu? Aí entra, como você falou, a superstição é um misto de sentimentos, né? Tá me dando uma adrenalina. E porque a gente, eu brinco dopamina, muito, né? Eu brinco muito que... não, eu não vou saber nada do Stack. Fica pra vocês essa parte. Eu brinco, a gente adora fazer gol. Sim. Putz, quando a gente faz um negócio que dá certo, né? Quando a gente compra um carro, quando a gente compra aquela roupa que a gente queria, em pequenas coisas, a gente adora fazer gol. Então, esses inputs faz você ficar corajoso, porque, pô, tô podendo. E mas aí tem jogos que não são verdadeiros. Isso nas reportagens inúmeras, não vou nem citar os jornais, né, os blogs, porque são inúmeros. Mas eu não acredito muito que tenha empresas que não ganhem em cima das... vai ganhar. Não é possível. Claro que como ganha. qualquer negócio, né? Só que aí é a parte também que eu costumo falar como para tudo, né? Um exemplo, eu posso jogar? Pode. Mas faz um planejamento. Do mesmo jeito que eu tenho que fazer um planejamento da minha reserva para emergência, minha reserva para aposentadoria, a minha reserva para viagem. Mas aí também tem aquela questão, né? Vamos fazer um planejamento. Eu vou deixar, então, quero me divertir com R$1.000 todo mês para jogar. E assim, como que a gente vai saber? A mesma coisa de pensar assim, eu vou fumar todo dia um pouquinho de maconha. A
A gente não sabe quem são as pessoas que vão ficar viciadas e quem não. Complicado. Quem tem essa predisposição ou não. Quem vai cair naquilo e não vai conseguir levantar e se Existe uma equilibrar. questão de predisposição também. Não, e você só sabe, né? A gente vê inúmeros casos, né? De pessoas famosas, né? Que falam isso, né? Que usou só uma vez e não parou mais, né? Não parou mais. E não conseguiu se controlar. E a pessoa que ofereceu é uma pessoa que usava esporádico. Sim. Então, assim, o amigo que ofereceu usava esporádico. Em festas. Ele usou, não parou mais. E não conseguiu mais parar. Já no outro dia já estava. Então, você só vai saber testando, né? Sim. Mas é algo que tem que ser discutido, sim. Como que está essa regulação que você está falando? Em que pé então, estamos? Saiu uma regulação que, se eu não me engano, são 200 empresas, né, de jogos online, que as bets, né, que as pessoas falam, e elas têm que cumprir uma série de regras de regulação até o final do ano, dezembro, já foi filtrado, então tinha mais de 2.000, então só 200 estão autorizadas agora a se manter, mas ainda assim até dezembro, elas têm que apresentar todas essas exigências, elas têm que estar alinhadas com todas as exigências, como um exemplo, o banco. O banco, para funcionar, ele tem uma série de regras a seguir. Sim. Né? Uma instituição, tipo, né? Não é a casa da mãe Joana, fazer o que médico, quer. para ele abrir uma clínica, ele tem regras, a mesma coisa as bets. E aí, essas 200, todas apresentaram, elas se mantêm. As que não tiverem em concordância, em uniformidade, em conformidade, aí pode ser até que reduza essas 200. Entendi. Né? Só que aí agora vai ter um olhar de regulação. Mas será que resolve ou vira uma coisa mais assim... Eu acho que resolve em alguns pontos. Por exemplo, não é a minha especialidade, mas eu sou uma pessoa curiosa e leio sobre tudo e mais um pouco. Tecnologia, ela tem limitações, né? Então, os bancos gastam uma fortuna em tecnologia de segurança e melhoramentos para os aplicativos serem agradáveis ao cliente, que não gere problema. Então, é um capital intensivo, tecnologia é um capital intensivo para se manter ativa. Pensa que a gente tinha mais de 2.000, lembrando que algumas são fakes e elas não derrubaram, né? Você tem 200, diminui essa questão da facilidade de várias pessoas acessando. Eu não sou especialista em tecnologia, mas imagino que já reduz a capacidade de acesso. Porque imagina 200 para atender todo mundo, antes era 2.000. Mas essas 200 vão se fortalecer, vão ser menos, vão enriquecer mais, né? Então, mas aí eu acho que não tem a capacidade tecnológica. Não é a minha praia, como eu tô falando. Estou deduzindo. Eu acho que já tem isso. O outro fator, quando você regula, né, você tem, por exemplo, informações de que possivelmente vai ter um ticket, né, vai ter aí, por exemplo, regulação, a exemplo de mercado financeiro, tem compliance. Então, vai ter esses órgãos de checagem, né, de acompanhamento. Então, eu acho assim, não é que vai eliminar, mas vai ter aí um certo controle, né? Agora, na minha opinião, e aí, de novo, olhando comportamento e social, não parte médica, eu falo muito sobre educação financeira e no meu trabalho, dia a dia. E eu faço isso com os meus filhos, de 12 e de 10, e já há algum tempo. E é um assunto que, de repente, a gente podia colocar em pauta, aproveitando esse assunto, para fazer um trabalho pesado para ter isso nas escolas, com as crianças. Por quê? A criança que recebe a mesada e ela aprende a usar a mesada, e se eu gastar tudo na cantina comprando chiclete, amanhã acabou. Né? Então, assim, coisa boba. Primeiro, a matemática vai ser bem mais legal para ele aprender, porque vai fazer sentido, né? Junto ali, né? Não que uma vai suprir a outra, mas faz ali um bloquinho juntos para que eles tenham esse estímulo.
O pai que nem entendia de finanças, automaticamente, para ensinar o filho ou para fazer um trabalho, vai ter que entender um pouco. Aí você vai ver aquela criança, como meus filhos, eles guardam o valor que eles ganham de presente quando dão dinheiro. Eles guardam, eles dão para mim, para aplicar na conta deles. Porque não vou comprar, eu já tenho. Né? Tem hora que dá umas, né? Do tal do gift card. Mas assim, que também tem a ver com o joguinho. Mas eles têm e assim, tem 12 anos, então tem muito ainda para aprender. Então, quando chegar lá na frente, ele vai ter o principal, que na minha opinião, a gente também estava fazendo um bate-papo antes de começar, que vai como ser humano mesmo. E aí afeta também deve ser o que vocês abordam nas consultas, a questão de ter um propósito. Porque quando você tem um propósito na vida, você não vai pegar e jogar igual você fez a conta. Joga só $200. Por que fez você calcular o $200 e falar, caraca... Vou perder em jogo? Não, entendeu? Porque você tem um propósito. Você estava ali passeando, curtindo, viu, achou lindo, aproveitou, mas, pô, esse valor vai afetar uma série de outros planos que eu tenho. Exato. Entendeu? Então, isso na verdade, é um processo que eu vejo e eu acho legal quando acontece esses movimentos, assim, muito expressivos, né? Que levam o debate em todos os níveis, né? E estimula essa conversa, e está acontecendo em tudo quanto é lugar, e independente da renda, classe social, porque vai estimulando aonde está a solução. Sim. E a solução, em tudo na vida, na minha opinião, nunca é o ponto. Na minha opinião, a solução é sempre algo antes. Então, o ponto, eu só vou remediar. Então, caí, quebrei a perna. O que eu vou fazer? Vou colocar o gesso lá e ficar imobilizado. Então, é isso. Eu não vou... Eu tenho que criar os mecanismos anteriores. Por que você caiu? Porque eu subi no muro. Por que você subiu no muro? Mais ou menos isso, falando de forma... Entendi. É muito amplo, né? É muito complexo. Mas envolve um debate político, envolve um debate social, de diversas opiniões, né? Então, mas a gente tem escolas particulares que poderia colocar esse tema. Exato. Escolas particulares que podiam, por exemplo, vocês irem numa escola, dar uma palestra, falando com essas crianças, com esses adolescentes, o que tem acontecido com adultos. Seria uma forma de prevenir, né? A pessoa saber usar. Exato, porque uma parte já está sendo feita, que é a regulação. É o gesso de quem quebrou a perna. Que eu e o Paulo, a gente acaba pegando já a consequência pior, né? A pessoa lá no vício, devendo para agiota. Assim, não, o caso que quando chega em vocês, eu imagino, já está no fundo do poço. E tem bastante. O que é difícil, quando chega, né, Flávia? Mas olha, deve ter muita gente, porque tem chegado bastante. Muita. Então... E é o que acho que resumindo, acho que de tudo isso que a gente pode trazer para as pessoas trabalhe essas questões no sentido, busca ajuda, não tenha vergonha, né? Entenda que falhar, se sentir enganado é normal. Acho que nós seres humanos nós temos as nossas vulnerabilidades. Acho que todo mundo que quis apostar em algum momento, ela tinha um motivo, né? Às vezes eu percebo, às vezes meus pacientes falam assim, não, porque era ganância, porque eu falo, não, tá tudo bem, porque nós como seres humanos, a gente quer construir, às vezes a gente quer dar uma fugidinha na rota, a gente quer buscar um atalho, mas busca ajuda, né? Procura, hoje em dia... É mais prazeroso, sim, é mais prazeroso. E hoje em dia, né, eu vejo, eu tenho um paciente que eu atendo que ele mesmo falou, a família me falou, que existem grupos hoje, né, de encontros, onde as pessoas que estão nesse ciclo, né, do vício do jogo, elas se ajudam, elas contam, é como se fosse uma A mesmo, né? E busque realmente essa ajuda com a tua família. A família, acho que ela pode ser uma grande parceira, principalmente quando a pessoa está quebrada, está devendo. Sim. Às vezes, em casos extremos, é preciso da família ali controlar até a entrada de dinheiro, saída de dinheiro. O que eu poderia dizer, assim, né? Pensando nos pacientes que já chegam a mim de uma maneira bem já destruída, para falar a palavra certa. É assim, que quando... Primeiro, assim, eu acho que o ideal é nem tentar, porque a gente nunca sabe quem é a pessoa vulnerável a ficar viciada ou não. Eu acho que, preventivamente, o ideal seria nem tentar.
Mas quem tentou e quem tem percebido, né, que está perdendo essa regulação, esse autocontrole, que está ficando cada vez mais difícil se controlar, que tem tido muita vontade de ficar postando, presta atenção, dá tempo ainda de parar, dá tempo ainda de procurar uma ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, ou principalmente falar para a família. Vocês precisam abrir esse jogo para a família. Alguém precisa perceber que vocês estão envolvidos nisso e que estão perdendo esse controle. Então, o que eu falaria é isso. Ou não tentem, ou se vocês estiverem no início desse vício, para. E, felizmente, quem tem esse controle, esse autocontrole, joga de vez em quando e consegue, aí tudo bem. Mas nem sempre a gente sabe quem são, não é? Exato. Paulo? Confiar na própria sorte é perigoso, né? Não, e é como pessoas que têm... Eu falo do comparativo com a bebida. Tem pessoas que podem beber e ela bebe e ela fala, nossa, bebi 2 taças, eu tô ficando alta, eu vou beber água. Tá tranquilo. E tem pessoas que, se ela beber uma primeira vez, ela vai beber até cair. Exato. Então, essa pessoa, ela sabe, né? Até o conselho, ela sabe, a partir da experiência, que ela não pode beber. Sim. Né? E que ela vai se divertir de outra forma. É igual, eu acho lindo quem vai lá e come um docinho assim e fica naquele docinho. Eu não, gente, se eu comer um docinho, eu quero a tigela inteira de doce. Eu não tenho controle. Então, é isso. Uma coisa que é simples, né? Imagina uma coisa que é mais a Karen complexa. tá mandando que acabou. Acabou. Tati, Ai, obrigado, mas tá viu, tão Tati? Você viu como foi rápido? É rápido. Não, e é gostoso, porque a gente pode contribuir com as pessoas, né? Sim, é muito sim. bom. Tati, obrigado, viu? Obrigada a vocês, obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Muito obrigada, Tati, nesse papo tão produtivo. Amei, foi incrível. Maravilhoso. Obrigada, muito gente. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Amei também. É um assunto que eu gosto bastante, né? E é muito bom a gente poder debater, porque aí a gente ajuda também as pessoas que estão aí com vergonha, estão se sentindo mal em tocar no assunto e em buscar ajuda. Exato. Então, Obrigada pela oportunidade. Flávia, qual que é o seu Instagram? @doutora Flávia Sano. E o meu @psipaulo_siqueira, mas também não esqueça de curtir o Surtadamente lá no Instagram, @surtadamentepodcast, que é o mesmo também lá no TikTok. E também, ó, não esquece de comentar aqui, apertar o sininho e também seguir aqui o nosso canal. Gente, ó, beijão pra vocês, até quinta-feira que vem. Até quinta que vem. Tchau. Tchau, tchau.